Dasha, 3 perguntas por vez, para adiantar o tempo. Bom, bom dia. Eu sou físico, me chamo Renato Doria, e a minha pergunta é sobre essa questão do mundo multipolar. A minha experiência é que existe uma coisa mais profunda do que essa vertente, que é a questão da chegada da era do conhecimento. E a pergunta fundamental é se o Brasil vai entrar nessa era do conhecimento ou não. Quer dizer, se o Brasil vai ser um país de serviços e revendas, ou vai ser um país a produzir novas estruturas, vamos dizer, mentais. Então, o que eu coloco rapidamente, em relação ao marxismo, é que o Marx colocou a questão do capital-trabalho e como personagem social operário. Eu acho que hoje a era do conhecimento traz um novo personagem social que eu chamaria de o conhecimentista. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época em que a labuta não é mais na terra, mas na folha de papel em branco. Nós somos produto daqueles símbolos que nós colocamos na folha de papel em branco. Então, eu quero colocar aqui para vocês que eu acho que um ponto fundamental é como trazer esse personagem social ou conhecimentista para o mundo. E eu acho que isso como uma coisa que é mais relevante do que o mundo multipolar, que já envolve guerras. O mundo multipolar sempre existiu, vamos dizer, com a Grécia e Troia, ou com Roma e Cartago. Enfim, não é uma novidade, isso que eu quero dizer. A novidade é a questão da era do conhecimento. E que tudo, na minha opinião, leva a crer que o Brasil está destinado a ser um país de serviços e revendas. Obrigado. Queria parabenizar a Sputnik, em nome da Telesur. Somos co-irmãs. Muitas felicidades, muita cooperação. Queria perguntar ao Paulo, a partir da queixa que ele fez justa sobre a presença do Lula no G7, realmente incompreensível, é que nos BRICS o Brasil tem a possibilidade de encontrar uma das reivindicações feitas pelo próprio presidente Lula como prioridade, que é a reindustrialização. Nós estamos em processo acelerado de desindustrialização desde o final da era Vargas, em 1980. Há uma desindustrialização no Brasil. E ela continua em favor do financismo, do rentismo, do agrarismo, tudo aquilo que a Revolução de 30 pretendeu e conseguiu inverter. Pois hoje o Lula está em Buenos Aires, dizendo que sua principal prioridade lá é exatamente aprovar o acordo com a União Europeia, que é um acordo absolutamente agrarista, colonial, ao invés daquilo tudo que é uma grande possibilidade de industrialização, desenvolvimento, soberania, se enfatizar o BRICS como projeto. Como é que você comentaria essa? O Brasil é presidente dos BRICS e deixa de aproveitar todas as grandes qualidades e possibilidades que o BRICS lhe oferece, fazendo uma defesa do agrarismo realmente incompreensível. Pessoal, bom dia a todos. Me chamo Diego, sou petroleiro, sou operador de plataforma aqui da Bacia de Campos e também graduando em Física. Participo, sou filiado ao meu sindicato dos petroleiros. A primeira questão que eu queria colocar para vocês é em relação aí à margem equatorial.
que há uma grande... o imperialismo Yankee, né, através de Greenpeace, dessas ONG deles aí, estão de toda forma tentando aí, impedir que a gente, né, faça todo o processo de pesquisa e coloque em produção essa nova fronteira aí de reserva de petróleo que a gente tem hoje, né? Enquanto já a Guiana Francesa, a colônia da França, ela está já em pleno vapor produzindo, a gente ainda está na fase exploratória, né? Os quinta coluna lá dentro lá do Ministério do Meio Ambiente do IBAMA estão fazendo de tudo aí para embarrear. Eu queria também colocar, né, porque sei, um dos membros aqui da mesa falou o que o Lula estava fazendo lá no G7. Eu também queria acrescentar o seguinte: por que ele embarreirou a entrada da Venezuela, né, no BRICS? Por que fez aquela coisa, papel ridículo, né? Usou-se justamente que você falou que o consenso é para poder, meio de emperrar as coisas. Quer dizer, chegaram lá e impediram que a nossa nação aqui, irmã, entrasse nos BRICS. É um parceiro aí, membro estratégico aí, no caso. Então, exatamente. Foi uma vassalagem completa ali com o imperialismo, entendeu? Impedir a entrada da Venezuela nos BRICS, embarrear. E assim, eu queria também, né, você realmente falou, colocado aqui, que há uma... dentro dos servidores, dos públicos, entendeu? Que muitos têm a cabeça ali neofascista e tal. Não gosto de usar esse termo bolsonarista, não, porque é dar propaganda ali, fazer propaganda para ele. Tem cabeça mesmo neofascista, principalmente na Justiça, Polícia Federal e tudo mais. Até mesmo dentro da Petrobras você tem gente também com essa cabeça. Mas também eu queria também falar o seguinte: a gente acho que também tem que sair também daqui com compromisso, né, não só de conquistar ali as mentes e corações, né, dos colegas, né, do pessoal que tem essa cabeça, mas também dentro da própria dita esquerda, a gente também atravessa a luta, porque a esquerda hoje, eu digo porque eu fui membro do Partido Comunista e tal, de Partido Comunista e tal, tá um identitarismo. O imperialismo conseguiu penetrar com essa porra de identitarismo. O nego só fala de pauta identitária. Eu já estou de saco cheio. Não se fala mais de desenvolvimentismo, de desenvolvimento nacional. A Eletrobras foi privatizada a preço de banana, ninguém se mobilizou contra. Entendeu? Continua os leilões das ENP aí, e você não vê mais as grandes mobilizações que a gente fazia contra os leilões, contra as privatizações. Só sabem falar de pauta identitária, entendeu? Já está um saco. Eu só estou participando agora, por exemplo, só participo da Comissão de Solidariedade a Cuba, que é o único lugar que eu vejo que ainda se fala de imperialismo, entendeu? Então, assim, na pergunta eu já coloquei, vocês falaram da questão da margem equatorial e da questão da sabotagem ridícula, absurda, que o Brasil fez, impedindo a Venezuela de entrar nos BRICS. Bem, eu vou fazer a minha intervenção aqui, responder as questões, fazer a minha última intervenção, então já me despeço dos meu amigo, né, Glenn Greenwald, meus amigos também, Pepe e Paulo Nogueira Batista Júnior. Olha, eu vou voltar a bater naquela tecla que eu tenho batido já há muito tempo, que era do conhecimento, margem equatorial, são grandes questões, né? E grandes questões nós abarcamos a partir da utilização de categorias de totalidade. Volto a falar sobre isso aqui, né? E sendo que a principal delas hoje, para compreender e para captar o fluxo dos acontecimentos, é nós voltarmos a falar e colocar na gramática política brasileira a categoria barra conceito, barra teoria, enfim, a teoria, categoria e conceito de projeto nacional de desenvolvimento. As nações, elas têm histórias, as nações. E aquelas nações que se negaram o direito ao desenvolvimento e a planificação desse desenvolvimento, elas pereceram e morreram. Então, nós podemos morrer também, pessoal. O Brasil pode se transformar meramente em uma expressão geográfica, mas deixar de ser um projeto civilizatório, o Brasil. Existe esse risco.
no Brasil. Inclusive, aqui eu coloco uma crítica que eu sempre faço às esquerdas no Brasil, né, que as esquerdas, uma esquerda que não se vê como nacionalista e como desenvolvimentista e defensora, inclusive, dos símbolos nacionais, e isso não é tradicionalismo, isso é olhar para o futuro, para o passado com vista ao futuro. É uma esquerda que não é digna de poder político e nem de disputar o poder político. Eu sou do Partido Comunista do Brasil, eu me considero marxista, leninista, eu faço parte dessa corrente política, não tenho nenhum problema em falar isso. Eu só cheguei nela porque eu sou nacionalista. O que me levou a convicções marxistas e a convicções em torno da solução, do socialismo enquanto uma solução para as nossas questões civilizatórias, foi o meu amor incondicional ao Brasil. Isso não quer dizer que eu tenha desprezo pelas chamadas pautas identitárias, porque não é pauta identitária, pessoal. Negro, mulher não é pauta identitária, é pauta de maioria. Sabe? Isso é pauta de maioria. O que eu coloco, eu vou repetir aqui, é que, eu vou falar contra um professor marxista, nós temos que observar como o conceito se manifesta no movimento real. Tá? Então, nós temos que transformar a questão racial e a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, a questão indígena, em conceitos. O passo seguinte desses conceitos é nós darmos universalidade a esses conceitos. E ao entregarmos um caráter universal a esses conceitos, nós conseguimos contemplá-los a partir de uma visão de projeto nacional civilizatório. Por quê? Porque a questão de gênero, a questão racial, a questão LGBTQIA+, e a questão indígena, elas não podem ser operacionalizadas pelo imperialismo e a gente ficar quieto, porque elas são dados à realidade, da nossa realidade. Existem essas questões. Cabe a nós termos inteligência política suficiente para transformá-las em questões civilizatórias. Não é? Então, eu volto a repetir que a questão da margem equatorial, por exemplo, sabe, é um absurdo, porque só se falou nisso enquanto a Petrobras estava na jogada. Quando as estrangeiras ganharam a licitação, ninguém falou mais nada sobre isso. Não é? Então, eu faço aqui um apelo político mesmo, não é somente intelectual. Tá? O Paulo tem o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Glenn virou um brasileiro, e sabe do que eu estou falando? O Pepe nem se fala, sabe? Enquanto nós não acordarmos para a necessidade de pensarmos em termos nacionais dos problemas brasileiros, nós não estaremos atuando no curso dos acontecimentos. O que é o curso dos acontecimentos? São as grandes decisões tomadas nesses lugares que o Pepe Escobar falou aqui. Não é? E não ficar emocionado ou emocionada porque foi chamada para o camarote do show da Beyoncé em Paris. Sabe? Isso é o fim do mundo. Desculpe, pessoal. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Então, eu me coloco, Elias, Marco, Calil Jabur, eu sou filho de um libanês que me passou um amor incondicional ao Brasil, porque ele foi refugiado aqui no Brasil, e filho de uma paraibana. Eu coloco aqui para vocês, assim, até como missionário que eu me coloco, às vezes, dessa questão, né, de que, para mim, é evidente que acredito no socialismo, evidente, como um marco civilizatório, o início da história da humanidade, que nós estamos vivendo na pré-história ainda, mas a nossa transição a essa forma histórica superior vai se dar a partir de um projeto nacional de desenvolvimento. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: esse projeto nacional de desenvolvimento que eu tenho falado, ele é produto do quê? Ele é produto de a conformação de maiorias políticas. Nós precisamos de uma outra maioria política no Brasil. E essa maioria política é heterogênea, porque os processos civilizatórios brasileiros, como foi a independência em 22, Revolução de 30, abolição da República, foram processos construídos a partir do quê? Da junção de maiorias heterogêneas. Então, cabe a nós a perspicácia política de construir consensos em torno desse projeto nacional. E aqui, entra a contradição na história, porque ano que vem tem eleições. E não tem muita solução que não seja o Lula, pessoal. Pode gostar, pode achar feio, bonito. A realidade nos impõe a reeleição de Lula ano que vem, com todos os limites do projeto que o petismo entrega para a gente, cá entre nós. Porque o que nós estamos dizendo aqui, das limitações do governo Lula, na minha opinião, são os limites do petismo. Não é? Mas ainda é o que nós temos para hoje, que é
a consolidação de uma nova vitória de Lula no que vem e continuar resistindo a essa ameaça, que não é uma ameaça só neofascista, pessoal. Não é somente isso. É uma ameaça civilizatória ao Brasil, por quê? Porque o bolsonarismo, a extrema-direita, tem uma característica, ela é entreguista, eles odeiam o Brasil, eles são privatistas, e é por aqui que nós vamos enfrentar essa gente ano que vem, não é no campo dos valores, dos costumes. É denunciar o candidato de Bolsonaro como o quê? Como o homem ou a mulher que estão a serviço à potência estrangeira no Brasil. É por aqui que nós vamos vencer esse pessoal, no campo de que eles se acham confortáveis, que é Brasil acima de tudo, como é Deus, sei lá, o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Nós temos que tirá-los da zona do conforto, da defesa dos símbolos nacionais. Esses símbolos são nossos, são construções do povo brasileiro. E nós temos que enfrentar isso daí. Muito obrigado e um beijo no coração de vocês. O Elias teve a gentileza de citar o nome do meu penúltimo livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, e a escolha do título está muito ligada àquilo que nós dizíamos antes, que o Brasil é um dos gigantes do mundo. Veja você, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, não cabe no quintal dos Estados Unidos, também não cabe no quintal da China. Não cabe. Agora, muitos brasileiros cabem no quintal de qualquer um. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, que representa uma inovação extraordinária no Brasil, que é o nacionalista entreguista. Veste a camisa brasileira, mas bate continência para a bandeira americana, entende? Mas eu queria me dirigir às perguntas que vocês fizeram, começando pelo Renato Doyle, que não sei se ainda está aí. O Renato Doyle, eu só queria te dizer uma coisa. Por que se fala que o mundo multipolar é uma novidade? Onde é que você está? Eu estou te vendo. Acho que ele já foi embora, então não vou responder a pergunta dele. Vou deixar de lado a pergunta dele, porque ele já foi embora. Então, o Beto, da Telesur, esse está aí. O Beto falou uma coisa muito importante, lembrou uma coisa muito importante. Não só o Lula erra ao ir, no meu entender, erra ao ir no G7, como ele erra de maneira ainda mais grave em buscar ativamente um acordo que é neocolonial, que é esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Olha, é uma herança do governo Bolsonaro. Durante 2 anos, Beto, eu fiquei falando publicamente com pessoas do governo Lula, com o próprio Lula eu cheguei a falar. Ele me telefonou para me tranquilizar que ele ia negociar duro e obter um bom acordo. Eu não confiei no telefonema dele, e o resultado está aí. As mudanças que nós fizemos no acordo para chegar à finalização não alteram a essência do acordo, né? Então, nós estamos dependendo, para nos salvar disso, da França e de alguns países europeus que, por razões próprias, são contra esse acordo. Então, vejam vocês, eu falei que o Lula era uma espécie de Pelé, fiz a comparação, exagerei, não é? Porque o Pelé não faria jogadas bizonhas como essa. Não faria, nunca fez, de buscar o acordo Mercosul União Europeia de forma feroz e de comparecer a reuniões como essa do G7. E, finalmente, Diego, o Diego está aí? Não? Está aqui. Diego, você sabe muito mais sobre margem equatorial do que eu. Eu só vou te dizer uma coisa, que o ambientalismo se tornou uma espécie de nova maneira de exercer a função de quinta coluna. Não é? Claro que todos nós entendemos a importância da questão ambiental, mas a maneira como está sendo conduzida no Brasil e em outros países é uma maneira que atinge o interesse nacional. Não é? E o Brasil não é o único. E Venezuela, para terminar. Vocês sabem que a Venezuela entrou no Mercosul, no Lula 1, e foi suspensa, as pessoas não lembram disso, foi suspensa do Mercosul durante o governo Temer, e não foi readmitida. Por quê?
Porque uma coisa errada que nós fizemos no âmbito do Mercosul, na minha opinião, foi introduzir uma chamada cláusula democrática, que exige que os países que na Venezuela, né? Agora acontece uma coisa semelhante. Por que o Brasil vai se meter na política venezuelana? Interferir nas eleições, opinar sobre as eleições de outro país? Nós agora vamos ser os Estados Unidos da América do Sul, dando palpite nos países vizinhos? É um erro. Nem os países de direita, nem os países de esquerda devem ser objeto de intervenções democráticas brasileiras. Aí, resultado, atritou com Maduro e fez o que o Diego falou. O Brasil vetou a entrada da Venezuela como país parceiro dos BRICS. Entraram Bolívia e Cuba, ano passado, como países parceiros, mas não a Venezuela. Ora, a Venezuela Vocês podem dizer o que quiserem, eu digo também sobre o Maduro, coisas absurdas que ele faz, como, por exemplo, querer reivindicar metade ou mais da metade do território da Guiana, não é? Acho que muita coisa que o Maduro faz é equivocada, mas vejam vocês, ele é objeto de um ataque do imperialismo. Então o Brasil não vai se solidarizar com esse país? Poderia ter pelo menos concordado com a entrada da Venezuela nos BRICS como país parceiro. E isso ainda não aconteceu. Eu pergunto, o Maduro foi convidado como observador para a cúpula? Acho que não. Então, vejam, é uma maneira meio estranha de proceder.